fazendo o convite aqui para o Jorge. Fala, Jorge. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo com você, chefe. Tá tudo ótimo. Tranquilo o áudio para você? Tá bem? Tá perfeito para mim. Beleza, então. Então, em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos que estão acompanhando, né? Agradecer a esse momento do dia, segunda-feira, 19 horas, de estarem presentes aqui na nossa live, poderem acompanhar hoje o que a gente vai falar, um tema muito bacana. Hoje, dando prosseguimento à nossa série de lives com a equipe da Pierin Fisioterapia. A gente já conversou sobre a carreira no judô brasileiro com a Priscila Marques, a gente já falou sobre dinamometria manual isométrica com o Thiago Pegoretti, conversamos sobre futebol de base, né, a atuação da fisioterapia no futebol de base com o Guilherme Soares, e agora, dando continuidade com a equipe da Pierin Fisioterapia, o Jorge, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, sobre a atuação da fisioterapia no CrossFit. Então, em primeiro lugar, queria agradecer você, Jorge, por ter aceitado esse convite. Viu? Obrigado, chefe, por ter convidado, e vamos junto. Legal. O Jorge, para quem não conhece, o Jorge ele está trabalhando conosco na Pierin Fisioterapia há 2 anos e 3 meses, né, Jorge? Isso, 2 anos e 3 meses. E até o brinco que ele começou foi um presente de grego na minha vida, porque ele começou a trabalhar comigo no dia 9 de janeiro, que é meu aniversário, eu não posso esquecer disso, né? Então... Um presente. Ser por muitos anos ainda, se Deus quiser, né, Jorge? Bom, Jorge, você é um cara que hoje vem trabalhando comigo na coordenação da Pierin Fisioterapia, com ótimas ideias e tudo mais, é um cara que está atento ao mercado e mesmo pouco tempo ainda de carreira, já, né, 2 anos e pouco, você vem atuando com esse nicho do CrossFit, né, é um nicho que vem crescendo muito, e eu queria que você, hoje contasse um pouquinho sobre o que é o CrossFit, a história dele, desse um pouquinho uma introdução, óbvio, para as pessoas entenderem da onde surgiu e começarem a compreender como se encontra hoje esse esporte, né? Sim, o CrossFit ele foi criado em 2000, lá em Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos, por um ex-ginasta chamado Gregory Glassman. E a ideia dele era que fosse uma modalidade funcional e totalmente dinâmica, né? E aí foi crescendo e chegou no Brasil em 2009. E o primeiro box de CrossFit no Brasil, que chama CrossFit Brasil, é em São Paulo. E assim, foi muito rápido o crescimento, né? Eu estava lendo um pouco a história e aí eu vi que 2009 tínhamos 300 boxes de CrossFit oficiais. Em 2020 são mais de 900, só no Brasil, né? O Brasil é o segundo país que mais tem boxe de CrossFit no mundo. Então, foi muito grande, né, o crescimento do CrossFit aqui dentro do Brasil e no mundo todo, né? Quando você fala de boxe CrossFit oficial, é porque existe uma questão de negócio, em relação ao nome, é isso? Isso. Quando tem o nome CrossFit, você tem que pagar pela patente, né? E aí, esse caso é oficial. O box de CrossFit entra nessa contagem. Aí tem alguns treinamentos funcionais que seguem um pouco a metodologia do CrossFit, mas não tem vínculo oficial com o CrossFit, né? Perfeito. Então, existe uma metodologia do CrossFit, uma metodologia já aplicada, já estipulada ali. Sim. Eles agregam dentro do treinamento o levantamento de peso, eles colocam os movimentos ginásticos, isso tudo envolvendo tudo dentro do WOD, né? O que é o WOD, né? Working Out of the Day, que é o trabalho do dia. Que isso, hein, Jorge? Meu Deus, não, peraí, agora eu tenho que dar um momento aqui, né? Não precisa ficar vermelho. Hoje, quantas vezes você falou esse termo hoje? Para você mesmo no espelho? Umas 30 vezes aí, brincando. Muito bem. E aí, dentro da metodologia do WOD, eles usam todo o princípio, né, do levantamento de peso, a ginástica, o trabalho funcional, a parte aeróbica. A galera do CrossFit brinca muito que se um dia descobrirem como voa, vai estar dentro do CrossFit, entendeu? Eles colocam toda a parte de treinamento, tudo que existe dentro do CrossFit.
E assim, até porque o CrossFit ele é uma atividade totalmente funcional, né? Onde os exercícios, os movimentos que trabalham tanto o segmento inferior, né, e o superior em cadeia cinética fechada, né? E então é um trabalho que assim é um esporte onde você necessita estar bem preparado, né? Sim, com certeza. É muito interessante assim também, né? Falando em preparação, preparação vem muito no princípio do qual o benefício que a pessoa busca dentro do CrossFit, né? E o CrossFit ele traz 10 itens como benefício, né? O que a pessoa que for buscar a modalidade ela vai encontrar, né? O equilíbrio, a coordenação, a agilidade, a precisão, a força, a potência, a velocidade, a flexibilidade, que é uma das coisas que provavelmente nós vamos falar bastante, porque tem total relação com a prevenção de lesões, a resistência muscular e a cardiovascular. Então, são os pensamentos muito legais assim, que o CrossFit consegue trazer. E sem contar o aspecto também emocional, o aspecto também de conquista diária, de evolução, de superar metas, né, individuais e realmente a pessoa perceber uma evolução cada dia, né? E isso também conta muito, né? Conta. Muitos boxes de CrossFit, eles têm aplicativos próprios onde você consegue colocar o seu score do dia, né? Então você consegue ver um exemplo no quanto você conseguiu melhorar, como foi o seu tempo. Também tem os PRs, né? Que são os Personal Records, que é o seu recorde pessoal. Então você consegue acompanhar a sua evolução dentro da modalidade. E acaba sendo uma competição de você com você mesmo, né? Não de você com a pessoa que está do lado. E aí bem interessante. Interessante. Isma, a gente sabe que tudo que é novo, né, na vida, tudo que já acaba gerando as pessoas ficam desconfiadas, ou as pessoas acabam tendo preconceitos, né? E a gente ouve muito aquela famosa frase: o CrossFit lesiona, o CrossFit é uma atividade perigosa, e tudo mais. E assim, eu tenho meu pensamento, você sabe, a gente tem trocas diárias, conversa muito, mas vamos falar um pouquinho de algo mais embasado, não de um achismo, em relação à epidemiologia de um CrossFit hoje, comparado a outros esportes. O que os estudos têm mostrado hoje? Então, tem um artigo que foi publicado em 2018, ele chama Risco e Taxa de Lesões, uma revisão sistemática, e aí ele apresenta a cada 1000 horas de treinamento qual é a probabilidade de você ter uma lesão. E aí ele traz que o primeiro esporte que mais lesiona a cada 1000 horas de treinamento é o squash, que ele apresenta um 18,3. Em seguida, vem o judô com 16,3, basquete com 9,1, o futebol é o quarto com 7,8 e o vôlei como quinto, 7,0. E aí, quando a gente busca o CrossFit vai quase em décimo com 3,1 a cada 1000 horas. Então, em tese, você tem dupla chance de se lesionar jogando futebol do que praticando CrossFit, né? Bem interessante esse estudo. Tem um estudo do futebol também da UEFA e fala realmente cada 1000 horas de treino, uma média de 4 lesões. E a gente sabe que uma mensagem que a gente quer deixar para as pessoas hoje, sejam elas profissionais da fisioterapia ou da preparação física, coaches ou pessoas praticantes, é que a questão maior não é o esporte em si, mas sim a relação de capacidade e demanda, né? O entendimento desse esporte. Porque vamos fazer uma coisa um pouco... vamos pensar o seguinte, eu tenho um filho de 3 anos, você conhece? E ele joga bem futebol, eu pergunto para você. Eu tenho uma mira boa ali no pé já. Uma mira boa. Então, por quê? Ele tá, desde que ele acorda, corre, joga bola, chuta, tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Que ele está tendo informações que estão entrando para, né, que ele está recebendo essas informações, está se desenvolvendo, o controle neuromuscular, a biomecânica, e aí o papai está lá orientando, chuta assim, corre assado, né, comemora e faz assim e tal. O que é isso? Ele está tendo uma familiarização com o esporte, né? E acontece que o CrossFit, por ser um esporte novo no Brasil, acho que você citou mais ou menos, tem 11 anos no Brasil? No Brasil desde 2009.
11 anos. Então, assim, é um esporte muito novo. Então, as pessoas que estão praticando o CrossFit, grande parte delas não tiveram a base do CrossFit, não tiveram a questão educacional, a compreensão do esporte, o entendimento, porque uma criança, ela começa a ver futebol na televisão, ela começa a ver natação, ela começa a entender os movimentos, e tudo isso educa para o movimento, faz a pessoa entender, compreender. Agora, o CrossFit não, é um esporte novo, onde a pessoa nem compreendia sobre o esporte, nem a questão de regra, nem a questão dos movimentos, a questão das pirâmides, nada. E aí ela vai lá e entra num box para fazer o esporte. E o fato dela ser uma pessoa praticante de exercício físico, seja ele qual for, o futebol, a corrida, não dá garantia para ela que ela está preparada, né, para realizar o CrossFit, certo? Sim. É porque tem as fases de aprendizado, né? É bem interessante, assim, quem pratica sabe o quanto é criterioso isso dentro do treinamento, né? Então, se você nunca fez um exemplo, Toshu Bar, que é um movimento que bater o pé na barra, você não vai chegar fazendo ele, você não tem aprendizagem motora para isso. Então, tudo é feito adaptado. Isso é uma das coisas muito legais também do CrossFit, porque qualquer movimento, qualquer parte do treinamento é possível ser feito de forma adaptada, né? Então, o CrossFit ele tem uma mistura de muitas coisas e que nem todo mundo tem essa consciência corporal e muito menos tem a consciência motora. E aí, com o tempo, você vai aprendendo, vai tendo a conscientização do movimento e você consegue estar executando, né? E pensa uma coisa, uma pessoa que nunca... Por exemplo, eu nunca pratiquei o CrossFit. Você sabe que eu venho de uma base do futebol a minha vida toda. E, ok, tenho 3 cirurgias de joelho. Hoje, se eu chegar num box de CrossFit, um box com profissionais que estão preparados, que seguem a metodologia e tudo, qual é a primeira coisa que o coach faz? Ele primeiro vai compreender quem é você, né? Então, se ele vai primeiro te tirar do grupo, tá? Você não vai conseguir fazer o trabalho com o grupo. Ele já vai adaptar para você e vai diminuir totalmente o que tem no dia ali. Porque não tem como, às vezes, ele projeta para que ele está acostumado com o grupo dele e aí ele faz um treinamento. E aí tem uma pessoa nova, ele consegue adaptar já ali na hora, no momento, para você. Aí ele vai conseguir compreender. Pô, você consegue saltar? Não consigo, tenho dor no joelho. E aí ele vai fazendo as modificações e vai de forma, como se fosse uma escadinha, vai descendo degraus para que você consiga executar os movimentos. E aí de forma gradativa, conforme você for se sentindo bem, você tem autonomia e ele também te guia para que você consiga avançar esse movimento que você tem feito. Caso não, você continua na estaca que você está. Então, existe uma metodologia de avaliação, não digamos da fisioterapia, nada, mas dentro do box, com o coach, existem algumas avaliações que ele realiza junto com esse início gradativo? Existe um questionário feito no início, quando você preenche a sua inscrição, e eu acredito que o coach deva se basear em cima desse questionário, né? Mas uma avaliação individual, não tem. Eu acredito assim que o CrossFit, por ser um esporte funcional e vem dos Estados Unidos, eu acredito que algumas metodologias de avaliação com base, por exemplo, no FMS, avaliações relacionadas à mobilidade de tornozelo, ao nível, ao padrão de agachamento, eu acredito que eles façam isso, né? Apesar de como eu falei, eu não sou um praticante de CrossFit, mas eu acredito que alguns coaches devem fazer, de repente, os seus ajustes, a sua avaliação, com base numa avaliação geral do que aquele aluno vem apresentando de padrão em seus movimentos também, né? Sim. E diz uma coisa, pensando agora na questão científica da coisa, de tipos de incidência de lesão no CrossFit, quais são as lesões de maior incidência que hoje os estudos estão demonstrando aí? Vou comentar um pouquinho assim, foi até meu TCC da Unifesp, né? Eu fiz uma revisão literária e o que apresenta de maior incidência de lesão no CrossFit primeiro é o ombro, decorrente aos movimentos ginásticos, seguido pelas costas, lombar e joelho, tá? Tornozelo apresenta muito baixo e punho também uma prevalência muito baixa.
Perfeito. E assim, e com base nesse... Porque a gente só pode pensar num programa preventivo, né? E aí eu já estou falando a questão do fisioterapeuta em si, nós, né? Então, eu trabalho há 10 anos com futebol e sempre durante esses anos todos, a primeira coisa que eu faço para fazer uma intervenção preventiva é o estudo epidemiológico daquela amostra, entender o contexto que eu estou inserido ali, idade dos praticantes, o estilo de vida, e aí falando entrando para o CrossFit. Hoje, com base na sua vivência, com base nas trocas que você tem com os coaches, esse estudo, esses resultados desses estudos, eles no dia a dia que você vem trocando, conversando com esses coaches, eles vêm apresentando isso, as pessoas vêm demonstrando esse tipo de queixa para você? É muito legal, assim, que quando saiu esse estudo, né, eu divulguei, né, passei para várias pessoas, e aí num dos eventos que nós até fizemos juntos, né, com o box, a gente começou a notar que a preparação para o movimento, então, um exemplo, se naquele treinamento vai ter muito membro superior, a preparação do membro superior é muito grande, né, e então as lesões que poderiam estar apresentando já diminui, né, e o que apresenta para nós, assim, né, vou falar um pouco lá de dentro do consultório do público que eu atendo, corresponde com o estudo científico, sim, e as lesões elas acontecem e muitos acabam negligenciando, né? Então, o próprio atleta, ele muitas vezes, só sobrecarreguei e tal, hoje eu não vou treinar, ele acaba deixando. Então, por isso que é um dos viés que o estudo também apresenta, né? Porque muitos acabam sendo negligentes nas respostas. Mas eu acredito que corrobora bastante, sim. E geralmente esse público que te procura ou que apresenta esses tipos de queixas, eles são os praticantes iniciantes ou já os coaches, os que estão competindo? É misto, né? Mas a prevalência é mais de iniciante mesmo. O que até o estudo mostra, né? Que tem 35% mais chance de ter lesão praticante de 0 até 6 meses. Né? Ele mostra. E aí eu acredito que esses praticantes iniciantes que estão ali entre 0 e 6 meses, que te procuram de uma maneira mais rápida, geralmente os quadros, as características são características mais agudas, subagudas, né? E de lesões ali que gerou algum tipo de mecanismo e aí sim fez com que elas procurassem você, certo? Sim, e muitos já têm históricos também, né? Então você pergunta, às vezes, um exemplo, chega com dor no ombro. Mas a vida toda já nadou. Então ele já tem um histórico, né, de dor naquela articulação, e aí no CrossFit acabou agudizando e fazendo ele ter a limitação ali e ter que parar por um tempo a prática mesmo. Perfeito. E geralmente qual é a característica de tipo de lesão do praticante mais já tigrão, né? Aquele que já vem treinando com dor, carregando a dor, compete. Que tipo de quadro ele apresenta para você geralmente? Quase todos que chegam com essa característica são de tendinopatias mesmo, apresentando já uma característica de crônica para subaguda. E alguns chegam a ter até lesões mais graves, né, como ruptura de ligamentos e tudo mais. Mas aí já entra por um outro mecanismo, né, que é pela fadiga. Então eles mesmos falam, eu acabei me lesionando porque eu já estava cansado e fui executar o movimento. E aí acabei me machucando. E geralmente você falou tendinopatia, que a gente sabe que são lesões por sobrecarga, mas geralmente de qual tipo de tendinopatia? Do ombro, o que a gente trata bastante é de bíceps, e o supraespinhoso, que chega bastante. E um pouco, recentemente eu tive alguns casos de tendinopatia patelar também. Perfeito. A gente sabe que a tendinopatia patelar, a jumper's knee, né, o joelho de saltador, sobrecarga do mecanismo extensor. Então, para modalidades que realmente colocam muitas repetições em salto, né, como vôlei, CrossFit, isso acaba desenvolvendo. E aí, no caso de uma pessoa que é atleta já, e a gente sabe que esses praticantes, o coach e o atleta de CrossFit, ele realmente se cuida como atleta, a gente sabe disso, mas aí há uma questão que pouco se trabalha, pouco se aborda, que é a questão da relação da capacidade e demanda, né? A questão do controle de carga
de treinamento, né? Então, o que eu acredito que realmente seja uma coisa muito importante que falta ser feito é criar uma metodologia para o CrossFit relacionada ao controle de carga, não somente interno, mas também externo, né? Então, onde você consiga fazer essa relação diária de capacidade e demanda, avaliando diariamente através de algum tipo seja um questionário, seja alguma tecnologia, seja alguma questão fisiológica, mas é muito importante mesmo que haja esse tipo de controle para que você possa conhecer melhor seu aluno, para o atleta possa se conhecer melhor e dessa forma ele realmente monitorar o seu dia a dia e dessa forma ele realizar treinamentos mais específicos de acordo com a capacidade dele, né? Existe alguma coisa, Jorge, relacionada a isso hoje? Dentro dos boxes eu não conheço, eu posso estar me equivocando, mas eu não conheço o chefe. Mas nós sabemos que, um exemplo, nós fomos fazer um evento lá no CrossFit CPK e levamos a plataforma de força. E foi muito legal, porque a gente, lá na hora nós pegamos um coach de CrossFit, um atleta iniciante e um atleta que já tinha um tempo de prática. E aí, durante o back squat, né, a barra atrás das costas, a gente perguntou qual era o PR dele e a gente colocou 50% e pediu para fazer os agachamentos. E o único que teve equilíbrio do lado direito com o lado esquerdo foi o coach. Os demais apresentavam sempre um déficit quando trabalhado com 50% já do PR dele. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, aqueles que não trabalham com plataforma de força ou que não conhecem, é um aparelho que nós temos na clínica, na perifisioterapia, é um aparelho que não realmente tem um investimento alto, é uma plataforma que você consegue identificar a força que você emprega contra o solo em movimentos de cadeia cinética fechada, como agachamento, como salto, e ele te dá ali algumas informações, tanto no momento excêntrico do movimento, quanto no momento concêntrico. Na questão do salto, ele realmente faz um gráfico dividindo cada etapa do salto, e aí você consegue identificar a força de impacto na hora da aterrissagem, consegue identificar ali o couple time, consegue identificar o quanto de força concêntrica você emprega para fazer o movimento. E isso é muito legal porque é uma coisa que é pouco utilizada no CrossFit e ela tem total relação, porque imagine só, você realiza ali o agachamento, como você citou o exemplo, e aí grande parte das pessoas, elas vão o quê? No número, na parte quantitativa, né? Elas querem o quê? Se eu evoluir carga, eu tô cada vez melhor. Mas você pode estar realmente conseguindo evoluir a carga, mas você está gerando um padrão compensatório de uma perna para outra que vai te desencadear alguma lesão a médio ou longo prazo. Então, é muito importante esse recurso que a gente utiliza, se a gente conseguir realmente inserir para as pessoas, para os atletas, para os praticantes, é um recurso muito diferenciado, porque você coloca ali a carga que a pessoa utiliza no dia a dia dela, no treinamento, e você consegue, na hora, identificar se está tendo realmente uma discrepância, né, se está tendo realmente uma assimetria muscular, né, Jorge? Eu sou suspeito para falar, hoje eu fiz uma plataforma de força com um atleta de um clube de futebol do Brasil aí que é de São Paulo, e é muito legal porque ali não dá para mentir. Então eu tinha feito 45 dias atrás, fiz hoje e vi a evolução que foi desse atleta, um ganho de força em 45 dias, um ganho de força de 20% de um atleta que vinha no pós-operatório. Então esse é um dos recursos que nós temos. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos esquecer questões tecnológicas, vamos esquecer questões de mais difícil acesso. Vamos partir do princípio que é uma atividade funcional em cadeia cinética fechada e que precisa de alguns padrões de movimento. Qual é a primeira coisa que você bate o olho e você quer avaliar já para poder, de repente, identificar e matar uma charada ali, de repente, de uma tendinopatia patelar, tendinopatia de calcâneo ou algum tipo de padrão de movimento ruim? Qualquer agachamento na minha vida, a primeira coisa que eu olho é pro tornozelo. Não tem como. Se a pessoa não executa o movimento ali do tornozelo, a gente vê toda uma cadeia de compensação enorme. Então, um exemplo, o lung test, né? É uma coisa que dá para ser feita e a gente já tem uma noção na hora ali, se a pessoa, na hora de fazer o agachamento, se ela vai acabar tendo uma possível sobrecarga ali no tendão patelar, né? Bacana. Para as pessoas que estão acompanhando, o lung test é um teste funcional que não precisa de tecnologia nenhuma, basta um inclinômetro.
e de celular mesmo, e você consegue ali identificar a angulação de ADM, de tibial-tarsica, né, a articulação do tornozelo. Então, é uma avaliação simples de ser feita. E se às vezes você não tiver nenhum recurso da tecnologia nem nada, só o fato de você avaliar ali a olho nu, e você consegue muitas vezes matar uma charada. Para você ter uma ideia como é importante, eu quero para as pessoas que estão ouvindo, eu estava na Rússia trabalhando com um atleta do Zenit, do Malcolm, e aí um atleta cubano famoso de vôlei me procurou porque ele estava com uma tendinopatia patelar há muito tempo. E fazendo vários recursos, a gente sabe como é leste europeu, vários recursos invasivos, agressivos para o joelho. E eu falei, não, peraí, eu estava na casa aqui, não tinha recurso nenhum de avaliação, não tinha nada. Falei, vamos lá. Fiz um Langner, foi o bloqueio que ele tinha no membro com a lesão, a tendinopatia, era algo absurdo. Então a gente sabe que na literatura a gente preconiza assim, acima de 36 graus, já tem estudos no voleibol demonstrando a importância acima de 36 graus para uma ADM de tornozelo. E eu lembro que ele não tinha nem 25 graus nesse membro. E aí eu comecei a passar trabalhos de liberação miofascial e trabalhos de mobilidade articular para o tornozelo. Em 3 semanas ele mandou um vídeo para mim agradecendo pelo WhatsApp e mostrando ele saltando e falando que estava trabalhando sem dor naquele momento. Então, às vezes uma orientação, uma avaliação que você consegue fazer com o seu paciente, você não tira ele das atividades, você controla a carga de treinamento e dessa forma todo mundo fica feliz. O coach fica feliz, o fisioterapeuta, o atleta, e isso em qualquer modalidade, né, Jorge? Sim, concordo. E é um teste que, assim, né, a fisioterapia ela tem que ter uma visão, vou falar um pouquinho da minha opinião, que quando a gente pega um atleta ou um paciente, a gente não pode olhar só o que ele fala, a gente tem que olhar ele como um todo, né? Então, um exemplo, muitas vezes o cara pode chegar reclamando de uma dor de joelho, uma dor no joelho ali, e você tem que prestar atenção no tornozelo, tem que olhar o quadril desse cara, você tem que compreender quais são os mecanismos, né? E muitas vezes as pessoas pecam indo direto não, tem que fazer isso para tendinopatia, porque isso vai melhorar. Vai lá numa eletro, vai lá num procedimento e acaba esquecendo que não está curando o que está causando isso, né? E aí a gente acaba... Desculpa, pode complementar. Não, pode falar. Não, e a gente acaba sendo diferenciado, né? E assim, nós fisioterapeutas, o nosso carro-chefe é o movimento, cara. É o movimento. Tudo que a gente faz tem que ter como finalidade o movimento. Se a gente faz uma terapia manual, uma liberação miofascial, a gente sabe que o nosso produto final ali é o movimento, e a gente conseguindo possibilitar um melhor movimento, um padrão de movimento mais correto, consequentemente, você vai ter uma diminuição de lesão. Cada vez mais as pessoas, a gente vem ouvindo, né, ao longo dos anos, a questão da biomecânica, e óbvio que biomecânica é importante, né, é óbvio que é importante, e a gente está falando sobre isso, padrão de movimento, sobre biomecânica, é importante, e muitas vezes a gente pega atletas, e isso eu vou falar na quarta-feira numa live sobre corrida de rua, mas a gente pega aí atletas de corrida, por exemplo, agora teve uma que ganhou a São Silvestre com um padrão horrível, um valgismo enorme, e aí tem aquelas piadinhas que eu faço contigo, aquelas piadinhas sem graça, né, sobre o Garrincha. Pô, imagina se o Garrincha vai na tua clínica, o que você vai fazer com o Garrincha? A gente perderia 2 Copas do Mundo se a gente for querer resolver essa biomecânica. Mas, se a gente for olhar mesmo, hoje, cada vez mais, os estudos têm comprovado a importância da força no movimento, né, de se empregar força. E aí, pensando nisso, que tipo de visão que você tem em relação a esse tipo de trabalho de força, em relação à avaliação de força, de forma isolada ou de forma funcional? A força ela é fundamental para o indivíduo, né, para todos os indivíduos. E quando a gente pensa em avaliação, eu penso muito no dinamômetro, mesmo sendo em cadeia cinética aberta, mas quando você tem um dado comparativo de quanto de força você tem de um lado e quanto você tem de força do outro membro, ou até mesmo as relações de agonista-antagonista também, que é muito importante, você consegue nortear o seu trabalho. E aí você consegue devolver muito mais função para o seu paciente ou para o atleta, no caso, né? Perfeito. Aí, mais uma vez, eu vou falar para as pessoas que estão ouvindo e muitas vezes não conhecem. Aí você está falando do dinamômetro manual, a gente fez uma live com o Thiago Pegoretti, que é nosso especialista, falando sobre essa avaliação totalmente embasada já, né?
e que ajuda muito nessa identificação das assimetrias de força muscular, sem dúvida nenhuma. E aí, Jorge, a gente falou sobre controle de carga de treinamento, principalmente relacionada à parte dentro do box, mas aí nós temos os atletas, os praticantes que convivem conosco, que nós somos gurus lá deles, né? E aí a gente está falando de CrossFit, mas nós temos esses atletas do CrossFit, praticantes, que estão na nossa clínica toda semana, 2, 3 vezes por semana. Qual é o tipo de visão que você tem em relação a monitoramento de carga, de sintomas, de sinais? O que você vem realizando? Hoje, o atleta que faz esse monitoramento comigo, eu aplico duas avaliações constantes. Uma é a avaliação postural, já pensando na metodologia de liberação miofascial, onde eu consigo realinhar os blocos, né, que foi a conversa com a Priscila, que eu acho que é um dos maiores nomes aí, que eu tenho orgulho de trabalhar junto com ela. E outra avaliação que eu acho extremamente importante é a termografia, porque a termografia é uma avaliação que você consegue fazer em um ambiente climatizado, você aplica a foto, você limpa no computador por USB, e na hora, se o cara está apresentando uma queixa, você já consegue ver a termográfica, e aí você fala, opa, peraí, ó, o padrão aqui está muito acentuado, vamos mais devagar. Ou, não, ó, o que você está sentindo aí é uma sobrecarga. Ou, não, pô, calma aí, vamos fazer um trabalho, e a gente refaz a avaliação postural, a termográfica amanhã. Então, essas são as duas avaliações que eu gosto de utilizar bastante, e dentro dos protocolos, a própria liberação miofascial, né? Legal. É engraçado, aqui a gente está falando de tecnologia, parece que a gente está fazendo uma live vendendo a nossa tecnologia, porque está ficando chato até, porque a gente falou de plataforma de força que nós temos, dinamometria manual, a gente falou também agora da termografia, e a termografia, ela é muito legal, a termografia, para esse controle, para esse monitoramento. E aí eu já puxando para o meu lado, que é o futebol, né, eu utilizo muito a termografia associando com outras informações, como salto vertical, por exemplo, e também com questionários. Então, a percepção subjetiva em repouso, o PSR, do atleta é muito legal. Quando você recebe o seu atleta do CrossFit, que ele vai na sua clínica, faça um PSR nele, ele vai lá, ele vai selecionar como é que ele está, a carinha ali e tal, em que momento, se ele está cansado, se ele não está. E mesma coisa, ali eu fizeram uma pergunta, qual o dinamômetro manual? A gente usa o Lafayette, tá? Mas tem outros aí. Então, depois conversa conosco no Instagram, que a gente te orienta, porque tem dinamômetro manual de baixíssimo custo, nacional, que vai te ajudar tanto quanto um de alto custo, como o Lafayette, tá? Um abraço pro Didi, nosso atleta do Botafogo de Ribeirão Preto, que adora dar uma moral para nós aqui, ó. Esse é o monstro do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho tá assinando com o clube de Série A, se o Corona deixar, né? Tá bom? Então, a termografia, ela é muito importante, a gente usa muito, né? O Jorge falou dessa questão da postural, não é que a gente é da velha guarda que coloca ali postural 1 hora, o cara, não, é postural rápida, captação de imagens, para ele poder utilizar essas imagens para a questão do bloco, né, do sistema, do conceito Rolf, que ele utiliza na liberação miofascial, né, Jorge? Sim. Você falou de tecnologia, né? Eu acredito que sem a tecnologia é muito difícil, né? Eu sou apaixonado por tecnologia e ela abre a nossa mente para muitas coisas, né? Então, se você é fisioterapeuta e não conhece muitas tecnologias, vai correr atrás, porque com certeza vai agregar muito na entrega de resultados. Isso para mim é fundamental, por isso que minha vontade de cada vez mais conhecer tecnologia, porque eu sei o quanto isso vai agregar para os nossos pacientes, né? Porque é bacana você conseguir quantitativamente você demonstrar para o seu atleta o quanto que ele está deficitário em algum grupo muscular, a relação da assimetria de um grupo com o mesmo grupo de outra perna, da relação agonista-antagonista, o quanto que você consegue matar numa charada ali, qual o momento do salto dele, e a gente sabe que o CrossFit salta muito, então qual o momento do salto dele que ele está pecando, está tendo algum tipo de alteração que pode ser por alguma lesão femoropatelar, que pode ser por alguma que a gente precisa trabalhar, uma força funcional. Então, realmente é importante, né? A gente sabe que quem não tem as tecnologias, a gente sabe que o embasamento científico hoje é grande, né, de testes funcionais. Sim. E que a gente utiliza muito, que servem muito também. Então, se você não tem,
não tem problema nenhum, mas se baseie, não faça nada no achismo, não trabalhe no escuro com o seu atleta, porque isso já passou da hora, né? Hoje a fisioterapia, graças a Deus, ela está num momento muito bacana. Bom, Jorge, deixa eu continuar. A gente falou um pouquinho sobre a incidência de lesões, a gente falou sobre a história do CrossFit, a gente falou um pouquinho sobre as questões de controle de carga, a importância, o monitoramento que você utiliza e também a questão das avaliações, né? Agora, o que você, como fisioterapeuta, a gente está falando da atuação da fisioterapia no CrossFit, hoje, para esses atletas que estão nos acompanhando, para os que praticam o CrossFit, qual que é a informação mais relevante que você quer deixar aqui para que as pessoas tenham atenção, para que a gente desmistifique situações? O que você gostaria de passar da tua experiência? Hoje, quando qualquer atleta me procura, eu sempre falo que não é o CrossFit que lesiona, né? Eu acho que é a pessoa não conseguir compreender o momento que ela está dentro da modalidade, né? Então, não adianta você entrar no box de CrossFit e querer fazer tudo com o maior peso possível sem respeitar o seu corpo, né? Então, eu acho que o que eu queria mesmo, que eu venho colocando na cabeça de todo mundo que passa comigo, é aprenda a respeitar o seu corpo, né? Que igual você fala, né? O arroz e feijão, você alcança o sucesso. Então, vai devagar, respeite os seus limites, que você... o Rafa do CrossFit 28, head coach, falo bastante com ele sobre isso. Então, as pessoas que aprendam a respeitar o próprio limite, elas têm tudo para conseguir alcançar ótimos resultados. Não, eu acho que essa é a melhor mensagem para as pessoas realmente elas compreenderem que não é questão do CrossFit, ele é um esporte maravilhoso, que ele gera todas as condições que a gente aqui citou, de potência, de força, de resistência, de questões também de emocionais, de autoconfiança, segurança, autoestima, mas que, como todo esporte novo e que gerou um boom de pessoas indo praticar e pessoas sem condições de iniciar a prática, ele acabou tendo uma incidência grande no primeiro momento. Então, como se agora tiver uma febre de um novo esporte, se de repente o badminton começa a vir ser praticado pra caramba no Brasil, vai aparecer pessoas com diversas queixas relacionadas ao ombro, relacionadas a outras situações. Então, o que as pessoas... É muito importante que a gente deixe essa mensagem para as pessoas, desmistificar essa coisa que o CrossFit lesiona. O que lesiona é a falta de preparo da pessoa para realizar a atividade. O que lesiona vai ser a falta de controle e monitoramento da capacidade, dessa relação de capacidade e demanda. Então, o que acontece muito, e fazendo um paralelo, por exemplo, com a corrida de rua, que é um esporte também que deu um boom nos últimos anos, porque é um esporte que ele é barato para a pessoa iniciar, né? E gera toda, é uma coisa também da pessoa com ela mesma, com os limites dela mesma. Acontece a mesma coisa, a corrida de rua, ela tem uma incidência muito grande. A gente tem aqui várias assessorias de corrida na cidade de Santos, nas tendas, na praia, e a gente tem um público muito grande de corredores de rua na nossa clínica. Mas aí a gente fala, poxa, é um esporte, correr é um esporte nocivo, que machuca. Não, o que acontece é que essas pessoas, elas são picadas pelo mosquitinho do CrossFit, picadas pelo mosquitinho da corrida, e aí sim, elas começam a ter um aumento de carga muito maior do que a capacidade delas. Então, um conselho que eu dou, e que já está comprovado cientificamente, é o aumento de carga de 10% ao mês. Esse é o segredo para você não lesionar por sobrecarga. Se você fizer um controle de carga, conversar com o seu coach e vocês conseguirem fazer um controle de carga do seu treinamento, não aumentar mais de 10% dessa demanda, porque com certeza a sua capacidade não vai suprir, né, se você aumentar repentinamente. Infelizmente, isso não é seguido, porque as pessoas realmente se empolgam, elas se animam, elas querem cada vez mais bater ali as suas metas, né, bater os seus recordes pessoais, e quando menos se percebe, em 3 semanas, ela aumentou 40%, 50%, 60% da sua demanda, e aí vai aparecer no consultório como aquele praticante iniciante, né, Jorge? Sim, entra na estatística, né? Verdade. Bom, Jorge, hoje foi uma live
de 40 minutos apenas, porque eu tenho tido umas lives aí de 1 hora, eu tenho que recomeçar. Mas eu acho que foi uma live que elucidou bem. Então, se a gente fizer aí um apanhado do que a gente conversou sobre a questão da incidência, a questão da importância de uma boa avaliação, tanto a avaliação do coach no dia a dia, nos primeiros dias, nas primeiras aulas do CrossFit, quanto a avaliação do fisioterapeuta através desses testes funcionais, através dos recursos tecnológicos, associado em paralelo com o monitoramento de controle de carga diário de treinamento, tanto do coach quanto também dentro da nossa clínica. Se a gente fizer isso associado com todos os aspectos relacionados a sono, a alimentação, a estresse, a tudo, com certeza as suas chances de lesionar são menores. Então, isso é o segredo para você realmente, é a pergunta de 1 milhão, né? A resposta de 1 milhão. E é legal também a visão do trabalho preventivo, né? Porque o CrossFit ele trabalha de uma forma global e muitas vezes você apresenta déficits, né? E você precisa corrigir esses déficits. Então o trabalho preventivo ele é extremamente importante. Hoje, em algum movimento ginástico, você tem que ter uma boa estabilização ali da cintura escapular para você conseguir desenvolver o movimento. Você precisa trabalhar musculaturas que acaba de forma funcional, não sendo ativada, e você precisa de forma isolada trabalhar elas. Então é interessante você realmente buscar profissionais qualificados para que tenha essa visão, para que ele consiga te entregar um suporte correto, né? Perfeito. Queria abrir aqui para perguntas. Quem tiver alguma perguntinha para nós agora nesse momento e quiser fazer uma pergunta sobre qualquer tema relacionado, né, a qualquer assunto da fisioterapia, da atuação do CrossFit, sobre essa live, a gente vai ter o maior prazer de responder. Enquanto as pessoas elaboram as perguntas, nós tivemos uma pergunta ontem que foi sobre a flexibilidade, a importância da flexibilidade no CrossFit. E nós tivemos uma outra também que você me enviou, que era uma opinião mais específica, depois você mandou também pelo WhatsApp para mim também sobre a live. Eu esqueci agora, você conseguiu puxar? Você fez a pergunta para mim pelo WhatsApp, tá? Que enviaram. Sobre a questão da flexibilidade, eu acho que a flexibilidade é um aspecto muito importante em qualquer esporte, principalmente que tem essa relação da energia elástica, movimentos dinâmicos. Então, cada vez mais as pessoas têm falado menos, pontuado menos a questão do alongamento em si, daquele alongamento estático, mas sim dos trabalhos realmente de flexibilidade para melhora da amplitude, para preparação da articulação e do músculo para o movimento dinâmico. Eu peguei aqui no bloco de notas e acessórios como cintos, joelheiras, moequeiras, palmilhas funcionam mesmo? Valem a pena? Ótimo, então fica essa no gancho aí. Eu vou responder só para não perder aqui. Como vocês pensam a questão da variabilidade do movimento dentro do CrossFit? Cara, com base em tudo que a gente falou, são movimentos funcionais, grande parte. São movimentos feitos que, se for em forma gradativa, educado, fragmentado, onde você tenha realmente um profissional ao seu lado que te oriente e que você vai conseguindo, tendo essa base, seguindo a pirâmide, né, do CrossFit, com certeza você vai estar preparado para realizar. Em relação às órteses, foi isso a pergunta? Isso, foi. Utilização de tiras, utilização de órteses, né? Cintos, joelheiras, manqueiras. Isso, olha, eu acho o seguinte, eu cada vez mais eu sou contra esse tipo de órteses. Mas a gente sabe, primeiro, do efeito placebo que muitas órteses elas colocam no paciente. Então, o efeito placebo é aquele efeito de confiança, digamos assim, de emocional da pessoa acreditar que aquilo vai fazer bem para ela. Então, ela acreditando que aquilo lá traz segurança para ela, ok, já é um ponto positivo. O problema é desmamar depois. A pessoa é que nem aqueles atletas que fazem gol com uma cueca, aí ele tem que jogar todo o jogo. Eu já trabalhei com atleta assim. Os caras ficavam desesperados lá no roupeiro do Santos. Pô, cadê aquela minha cueca e tal? Por quê? Porque fez gol. Poxa, gente, tu não fez gol por causa da cueca, né? Porque você anda treinando, né? Você estava bem posicionado. Então, é a mesma coisa. Agora, a questão da órtese, a gente sabe que algumas órteses, elas geram esse efeito proprioceptivo de segurança, de estabilidade,
que muitas vezes não é comprovada, mas que gera uma segurança emocional e, consequentemente, você desbloqueia, destrava qualquer tipo de insegurança que você tenha, certo? Sim, não, concordo com o seu pensamento. É essa linha mesmo, né? Não é a órtese que vai te proporcionar melhor resultado, né? Mas acaba sendo um mecanismo de confiança pro praticante ali. Sim. Eu recebi mais uma aqui, depois. Tá, perfeito, guarda aí que eu vou fazer aqui do rapaz. Um atleta, o Jô tá sempre acompanhando a gente. Um atleta de crossfit com tendinite do supra, vocês tratam ele isolado com suspensão do esporte ou diminui a carga e mantém ele no treino? Olha, eu como fisioterapeuta já há 10 anos com futebol, com esporte, eu dificilmente tiro um cara totalmente da atividade. Dificilmente. Eu acho que dá para adaptar um trabalho que não esteja associado com aquela articulação, que não esteja associado com aquele músculo. A gente tem que deixar a pessoa no habitat que ela gosta, ela vai sentir segurança e tudo. Mas tudo depende do quê? Primeiro, o tipo de lesão, o momento da lesão. Então, se você está com um paciente que teve um quadro de entorse severo no joelho, hemartrose, tudo, você não tem como adaptar ali, você tem que tratar tudo mais, porque senão qualquer tipo de estímulo pode agravar. Agora, um paciente com quadro de uma sobrecarga no ombro, que ele já vem carregando, tudo, a gente diminui, controla a carga de treinamento, controla essa carga imposta a ele, faz um trabalho adaptado com a fisioterapia e muita comunicação entre o fisioterapeuta e o coach com o paciente, o atleta no meio, entre os dois profissionais. Você quer complementar com alguma coisa? O que eu ia complementar, você finalizou. A relação do fisioterapeuta com o seu coach, ele é fundamental. É essa relação que vai te manter dentro de um box de crossfit treinando, próximo dos seus amigos, próximo de quem você quer, de quem você gosta. Então, não vejo muitas vezes a necessidade de retirar. Em casos específicos, eu mesmo ligo para o coach, eu mando um WhatsApp e dou a minha visão e eu escuto a visão dele também. Porque eu acho que é uma forma de um agregar para o outro. E lógico, você como fisioterapeuta experiente, você vai conversar com o seu atleta, com o seu paciente, a gente lê as pessoas ali, a gente tem experiência no dia a dia. Se a gente percebe que é um paciente, que a gente chama de tigrão, né? Que vai chegar para você e vai falar, não, eu vou segurar e tal, e chega na hora, sai de lá e vai treinar tudo e agride de novo, é o seu nome que está em jogo, né, profissional. Então você tem que ter uma leitura do seu paciente, do perfil dele, tá? Do perfil dele é muito importante para que você consiga conduzir se esse paciente vai seguir ou não. Ô Jorge, o Júnior Geilton fez uma pergunta que é mais específica para você que está acompanhando aí o CrossFit trabalhando. O tipo de aquecimento do OD, do CrossFit, pode interferir na prevenção de lesões? É a pergunta que eu recebi, a importância da mobilidade, por que fazer e o que ela modifica durante a prática esportiva. O aquecimento, assim como em qualquer outra modalidade, é extremamente importante. A preparação, você mostrar para a região que você vai submeter a um esforço é extremamente importante. Dentro da visão do CrossFit, o que eu mais gosto é que sempre, quando você vai fazer algum movimento específico, você faz a autoliberação. Então, você já aumenta o fluxo sanguíneo local, você já auxilia na distensibilidade do tecido. Depois, logo em seguida, vem as mobilidades articulares e ganho de e mobilidade para flexibilidade, que são extremamente importantes para preparar essa musculatura para sofrer uma distensão no momento ali que ela tem a capacidade para isso. E logo em seguida vem ou uma ativação específica ou o OD propriamente dito. Então, o cara que tem o perfil de chegar no box e não fazer o aquecimento, eu não vejo como nada saudável. Eu prefiro que o cara faça os protocolos, porque tem uma mentalidade para isso, tem um porquê. Então, que respeite para que não entre na estatística de lesão, né? Como todo esporte, necessita de uma preparação prévia. E o aquecimento, ele faz parte tanto na questão da prevenção de lesões, como também na questão de te preparar para um bom desempenho daquele treino ou daquela competição. E a gente tem essa linha que você citou, né, que é uma linha de pensamento nossa, da liberação miofascial, né, depois do trabalho de mobilidade associado com flexibilidade, e aí o trabalho de estabilização, inicial geralmente com core, com complexo posterolateral do quadril, preparando o corpo para o movimento funcional e aí sim para o treinamento. Então
é um estilo de trabalho nosso e eu utilizo no futebol muito também esse pensamento e a gente percebe o quanto que o atleta ele refere um melhor desempenho no treino, na competição, quando ele faz com calma essa preparação. Alguma pergunta a mais? Eu recebi uma aqui, ó. Massoterapia, liberação miofascial, quiropraxia como medidas de prevenção de lesões. Qual é a minha visão? Quer falar a sua primeiro? Posso falar. Bom, vamos lá. A gente falou de 3 técnicas manuais aí, né? Quiropraxia, que é uma especialidade, né? A massoterapia é uma técnica que não necessita ser fisioterapeuta. E a liberação miofascial, certo? Que existem conceitos de liberação e a gente utiliza o conceito Rolf, amplamente estudado e comprovado. O que a gente pensa é o seguinte, a gente sabe que um trabalho de uma massoterapia já é comprovado que ela auxilia no processo de recovery, remoção de catabólicos, ou seja, toda a sujeira pós-treino e tudo mais, que é uma técnica muito... Isso já é comprovado, tanto é mais comprovado que muitas tecnologias que são vendidas aí caríssimas. Então, a gente sabe que a massoterapia é algo realmente que você pode utilizar pensando numa aceleração do seu processo de recuperação, né? E não que fazendo ela, você vai ter prevenção de lesão, ela vai ser mais uma ferramenta. Como também os ajustes quiropráticos, como também a liberação miofascial, que vai te auxiliar no processo de recovery, vai te auxiliar no ganho de amplitude de movimento, na mobilidade. Então, de uma forma geral, são técnicas distintas, cada uma com seu conceito, mas que elas, sendo feitas de maneira correta, no momento correto, com o objetivo correto, com uma boa avaliação, ela vai te ajudar. O que você acha? Com certeza. Essa é a visão. E assim, é muito importante também a percepção para o atleta, né? Hoje, um exemplo, o praticante que passa numa sessão de recovery nosso do consultório, ele retorna, porque a gente tem uma visão muito global, né, dentro do recovery, né? Que pode ser, eu acho, um outro tema até. Então, é o que o atleta se sente bem, mas todas têm eficiência na recuperação e na prevenção de lesão mesmo. E assim, pensando em prevenção, a gente é multifatorial. Então a gente está falando da questão do sono, da alimentação, do estresse, disso, está falando do aquecimento, a gente está falando das cargas de controle interna e externa, a gente está falando da questão das técnicas e tecnologias que podem ser utilizadas no recover. A gente tem também as questões de trabalhos prévios orientados de pré-atividade, pré-aquecimento também. Então, assim, muitos fatores são importantes para a prevenção. Agora, se você não se mapear, se você não tiver um profissional fisioterapeuta, um bom coach para mapear você, avaliar, você nunca vai identificar o que você necessita realmente realizar. Você vai acabar dando tiro no escuro ou acreditando muitas vezes em situações muito comerciais da área da fisioterapia ou da área médica que seja. Sim, concordo. Né? Bom, Jorge, eu vou agora finalizar a nossa live. Se alguém tiver uma perguntinha ainda, manda bala. Enquanto isso, quero te agradecer por você ter compartilhado a tua experiência do CrossFit. Você vem realizando um ótimo trabalho que gera muita credibilidade e confiança dos coaches e também dos alunos aqui em Santos. As pessoas te procuram já sabendo realmente desse seu trabalho. E isso com certeza vem influenciando aí na melhoria do desempenho de todos eles e na manutenção dos alunos dentro dos boxes. Então, obrigado aí por você compartilhar as suas experiências e, bom, desejar a todos aqui uma ótima semana também. Eu que agradeço. Vou quebrar um protocolo aqui. Vou falar pro pessoal, existem 2 pessoas que são fundamentais na minha vida. Uma é esse cara e a outra é a Priscila. São 2 ótimos profissionais que quem tiver a possibilidade de conhecer vai ter muito que ganhar. Depois do seu pai, da sua mãe, da sua namorada. Pelo amor de Deus, não me complica, hein? Não, é lá do profissional. Jorge, muito obrigado. Tô brincando, sabe que eu sou brincalhão, mas você é um cara maravilhoso, profissional acima da média, um caráter acima da média, e com certeza você vem agregando muito para a equipe da Perim Fisioterapia, e eu fico feliz de ser um cara que, de alguma forma que seja, eu estar te ajudando no desenvolvimento da sua carreira,
e no desenvolvimento da sua vida, porque essa é a minha missão, meu propósito de vida, é poder fazer com que fisioterapeutas que amam realmente a profissão e amam tocar nos outros, e amam atender os outros, que eles possam também vislumbrar coisas grandiosas em sua vida pessoal e profissional. Obrigado, chefe. Você é diferente. Você me trouxe de presente pra você, cara. Deixa a Priscila ficar com ciúmes, entendeu? Não tem problema, não tem problema. A Priscila tá online, ela vai ficar com ciúme, pelo amor de Deus. Um beijo pro professor Tony Rodrigues, um beijo pro Tony Rodrigues, grande personal aqui da cidade de Santos, um cara cuidando também dos seus alunos como ninguém, cuidando da sua equipe como ninguém, um baita gestor. Galera, um grande beijo a todos, uma ótima semana abençoada, que a gente possa aí cada vez mais se fortalecer na fé, realmente passar por esse momento difícil, unido com a família, e aos poucos tudo vai voltar ao normal. Um grande beijo a todos. Quarta-feira, às 19 horas, eu estarei na live com a DLB Assessoria Esportiva. Estarei como convidado da DLB Assessoria Esportiva de São Paulo, falando um pouquinho sobre biomecânica na corrida de rua. Quarta-feira, às 19 horas, no Instagram da Perim Fisioterapia. E sexta-feira, às 19 horas, com o Dr. Tiago Ribeiro dos Santos, médico especialista em joelho, iremos conversar sobre atualidades no tratamento das lesões de ligamento cruzado anterior do joelho. Não percam. Uma ótima semana.